Oi, é o último, parte 4. Vê que beleza. O último bloco da nossa terceira aula. Calma, ainda tem mais uma para a gente, né, chegar até o final do nosso assunto, né? Mas vamos continuar falando de gestão pública e empreendedora, tá? E aí a gente estava falando, e aqui tem, ó, descentralização política, a gente já colocou lá, né, que é você dar poder ao cidadão, você dar poder a quem está lá na base, você dar poder aos estados, aos municípios, para executar as políticas públicas também, municípios, para executar as políticas públicas, a gente já tinha colocado isso lá, né? Melhoria da qualidade da contabilidade, a gente também já colocou a contabilidade lá, a gente também já colocou a palavrinha qualidade lá, né? Então não precisamos acrescentar no nosso bizu, e já sabemos o que é. Esse é o modelo brasileiro, que é melhorar a contabilidade, ou seja, responsabilização, né? E tanto que isso é verdade, que nos últimos anos, gente, uma das formas que os estudiosos dizem que mais foi melhorada, digamos assim, é a contabilidade horizontal. Porque os órgãos de controle, né, efetivamente estão atuando no Brasil. Diferente da contabilidade vertical, que, segundo os estudiosos, os brasileiros continuam elegendo mal os seus governantes, ou seja, não utilizam o instrumento do voto e da eleição para efetivamente eleger os políticos que eles acham que são bons, tá bom? Então, não estão adotando ainda a contabilidade vertical, ainda é um instrumento muito fraco no Brasil. Mas a contabilidade horizontal, o Ministério Público, o Poder Judiciário de uma forma geral, né? A gente teve aí o julgamento do mensalão, uma série de coisas, então, assim, que pelo menos verdadeiro ou não, mas houve julgamento. E aí a gente diz que a contabilidade horizontal está acontecendo, está mais fortalecida no Brasil nos últimos tempos, tá bom? A descentralização administrativa, que tem a ver com. Aí eu só quero colocar, só porque está falando em delegação de autoridade, eu só queria que você colocasse. Assim como a gente falou em centralização tem a ver com concentração, a descentralização tem a ver com desconcentração, é outra palavrinha que pode aparecer, desconcentração e delegação. E a delegação, né? A desconcentração é quando você distribui competências, né? E a delegação é quando você dá o poder para uma outra pessoa responder em seu nome, né? Então, na verdade, são palavrinhas que são parecidas, digamos assim, né? Descentralizar, desconcentrar e delegar. Por que eu digo que são parecidas? Porque se ele botar a administração gerencial, se tem foco na concentração de poder, do mal, gente. Concentrar poder, centralizar poder, isso são palavrinhas da administração burocrática e não da administração gerencial, tá certo? Na administração gerencial nós vamos descentralizar, dar autonomia, flexibilidade, desconcentrar e delegar, tá? Que são as palavrinhas todas, tá bom? E aqui entrou a história da confiança limitada. Por quê? Olha lá o que a gente falou aqui agora, né? A gente disse que a administração gerencial trabalha a confiança no gestor. Por que limitada, né? Porque, na realidade, eu vou cobrar os resultados. Já na administração burocrática, eu vou trabalhar o que a gente chama de desconfiança prévia. Uma pessoa desconfia da outra, e prévia, viu? Eu desconfio de você previamente, tanto que eu controlo tudo que você faz. Tá certo? Controlo de forma centralizadora e concentrando poder, tá? Então, a desconfiança é a base da administração burocrática. Porque, gente, tem que lembrar disso, a administração burocrática, ela tem como grande objetivo combater a corrupção e o nepotismo da administração patrimonial. A ideia dela é acabar com a administração patrimonial. Só que a gente viu agora há pouco que o modelo burocrático nos moldes weberianos não foi implantado no Brasil em sua completude. E por isso que a gente não conseguiu acabar com o patrimonialismo no país e ele continua presente na nossa sociedade hoje, né? Como a gente vê aí com várias denúncias de corrupção, tá certo? E o modelo não se completou. Mas a ideia é que esse modelo, né, que a gente tente acabar com essas práticas patrimoniais e a ideia do modelo burocrático era tentar acabar com as práticas patrimoniais, tá certo? Que é o que a gente tinha. Então vamos, continuando, né, o que a gente estava fazendo. Estabelecimento do conceito de planejamento estratégico. Quando a gente falou de missão, a gente falava de planejamento estratégico, né? Então vamos ver se a gente escreveu só aqui
planejamento, aqui a contabilidade, deixa eu ver, burocrática gerencial. Falei em missão e em resultados. Quando eu estou falando de missão, eu deveria estar falando de planejamento estratégico. Então, coloca aí pertinho da tua missão, bota, ó, planejamento estratégico. Porque é no planejamento estratégico que a gente vai, na realidade, decidir qual é a nossa missão. É quando você pensa estrategicamente, ou seja, quando você pensa no futuro, que você vai definir qual a tua razão de ser, qual o teu objetivo de longo prazo, quais são os teus valores. Isso é planejar estrategicamente, tá certo? É pensar na missão, né, na tua razão de ser, que quando você está lá com 17 anos, né, você pensou assim, bom, qual a minha razão de ser? Qual a profissão que eu quero? Qual é o meu sonho? Ah, eu quero ser fiscal, eu quero trabalhar em tribunais, eu quero ser servidor público, eu quero trabalhar na empresa privada, sei lá, você tinha um sonho lá, né? Então, e você poderia fazer esse sonho, realizar esse sonho a partir da tua missão. Então, você definiu para o longo prazo qual era a tua profissão, o que você queria com aquela profissão, né? Qual era o teu sonho que você queria e quais eram os valores que você iria pautar a tua profissão, né? Ética, responsabilidade, né? Estudo, né? Aí vai depender, tá bom? Então, o planejamento estratégico é a base de tudo isso, né? Que em vez da gente se trabalhar por regras e regulamentos, a gente trabalha por resultados, que é o que a gente define no planejamento estratégico. Pronto, flexibilização das regras que rege a burocracia pública. A gente já falou da palavrinha flexibilização, né? Que a gente diz que é a base, né? Vamos tentar não construir um modelo rígido. Profissionalização do servidor público através de políticas de motivação. E aí vem para cá, ó, quando a gente fala em administração gerencial, a gente vai falar que o princípio da profissionalização, escreve aí em algum cantinho, o princípio da profissionalização está dentro, mas a gente vai dizer que a profissionalização também está dentro da administração burocrática. Eu vou colocar aqui num cantinho, tá? Ah, Beth, então a palavra profissionalização pode aparecer tanto numa quanto noutra? São princípios das duas? São, é o que a gente falou agora há pouco. Agora, o mérito, o treinamento, a avaliação do desempenho do servidor e a ideia de plano de cargos e carreiras são princípios da burocracia, mas que são trazidos para a administração gerencial, tá certo? Então, isso tem que ter claro na cabeça da gente. Agora, a profissionalização, não. Ela aparece num e no outro. Ela pode ser burocrática, como pode ser gerencial, tá certo? Bom, e aí a ideia de motivar os servidores, desenvolver os servidores, revalorizar a questão da ética no serviço público, que estava, na realidade, perdida, né? E a gente tem que dizer que cada vez mais, a gente vê que nos concursos públicos, né, é exigido esse tema, né? As várias aulas que eu dou, tem lá ética na gestão pública, aí pede o Código de Ética do Servidor Público Federal, né, a Lei 1171, né, o Código de Ética da coisa. Mas para os políticos, infelizmente, nesse país, a gente não exige, né, que eles tenham conhecimento do Código de Ética, né, que deveria ter, né, todas aquelas condições que existem para que a gente seja servidor público, deveria existir de alguma forma para os políticos se elegerem também, né, dentro dos padrões éticos. Infelizmente, são eles que fazem as leis e aí eles colocam, né, as leis de acordo com as necessidades dele, né? Estamos aqui fazendo uma crítica, uma observação, né, gente? Só, né, porque estamos vivendo aí um momento muito complicado no nosso país, né, de denúncias de corrupção, como sempre tivemos. Na realidade, não é agora, é uma coisa que está no sistema, né? Mas eu acho que essa necessidade da ética na gestão, não só pública, como na gestão privada, é premente no Brasil, né? Porque está impregnado na cultura brasileira, né? Então, é uma coisa que já não é de agora. A gente está vendo que desde o nascimento do Brasil, que a administração patrimonial existe, foi ela a base de sustentação da administração, e que, ao longo dos anos, a gente diz que ela nunca deixou de existir, né? E a gente mostrou ali, através do estudo com os vários governos, que sempre tivemos uma administração pautada por práticas patrimoniais, como se ela nunca tivesse deixado de existir na administração pública brasileira, tá bom? Então, a ideia é revalorizar a questão da ética no serviço público. Desenvolvimento de habilidades gerenciais dos funcionários, e aí a gente vai colocar também aqui dentro da gerencial, eu vou ter que abrir outro, né, porque já está uma zona, a administração gerencial,
E aí eu queria colocar, né, a questão da ética no serviço público, a questão da motivação, que são palavrinhas do bem que a gente viu agora no serviço público, né, também na administração pública, e as habilidades gerenciais, que também, né, é uma ideia que está sendo colocada, né, com bastante força, né, inclusive caindo em prova de concurso, né. Aí você vai dizer, que habilidades gerenciais? Gente, quando a gente estuda para concurso e que a gente entra, nós somos técnicos, dotados de conhecimento, de habilidades, tá certo? E aí nós sabemos que o técnico, ele é diferente de um gerente. Porque o gerente, ele tem que saber coordenar pessoas, tem que gostar de gente, tem que saber motivar pessoas, tem que saber inspirar pessoas, tá certo? Diferente do técnico. O técnico, ele pode fazer o trabalho dele ali, no canto dele e tal, né? Mas quem tem que trabalhar esse técnico é o gerente. Então, a ideia é que nós temos excelentes técnicos na administração pública e não tão bons gerentes. Como é que a gente transforma uma pessoa num bom gerente? Treinando, capacitando. Isso não é um traço de personalidade. Isso é uma questão de capacitação, de treinamento, mostrando, né, como coordenar uma equipe, como trabalhar uma equipe, como tomar decisões. Existem todas as ferramentas em administração. E aí você entrar hoje na área da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, você vai ver lá um bocado de cursos que estão sendo disponibilizados para os servidores públicos, voltados para o treinamento de habilidades gerenciais, tá certo? Independente do cara ser gerente ou não. A ideia é desenvolver, até porque essa habilidade de você liderar pessoas, a gente diz habilidades gerenciais ou habilidades de liderança, né? Também é uma forma da gente chamar em prova de concurso, né? Essa capacidade de influenciar pessoas, de motivar pessoas, é uma coisa que você é treinado para isso, tá certo? E aí existem todas as técnicas voltadas para isso. Então, o desenvolvimento de habilidades gerenciais também é uma das questões da gestão pública empreendedora, tá bom? Além de tudo, competição, a gente já falou, princípio da subsidiariedade como base do conceito de descentralização. Aí eu vou só colocar aqui, ó, princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. O que significa o princípio da subsidiariedade? Eu acho que você deve ter estudado ele no direito administrativo, né? Minha gente, o princípio da subsidiariedade significa assim, ó, em palavras bem simples. Se você não fizer, eu subsidiariamente vou fazer, tá certo? A ideia, a gente diz que o princípio da subsidiariedade só, né, é diferente do princípio da solidariedade, né? A solidariedade é, nós dois temos responsabilidades na mesma medida, né? Então, nós somos solidários, nós somos responsáveis e solidários, né? Assim, no direito administrativo, a responsabilidade subsidiária, ela só acontece, se você não fizer, eu faço. A ideia é assim, eu, a administração pública, vou dar para você fazer, vou descentralizar. Dou para você fazer. Agora, se você não fizer, aí eu entro para fazer, tá certo? Eu tomo de você e dou para outro, tá? Então, a ideia é você se orientar para o mercado, dar para PPP, OS, OCIP, essa é a ideia. Agora, se você não fizer, aí subsidiariamente eu faço. Por isso que a gente diz que o princípio da subsidiariedade está muito ligado ao princípio da descentralização. Porque o que é descentralizar? É dar poder. E a subsidiariedade é isso. Você só vai atuar se o cara não fizer. Você tem que dar poder ao cara. Se ele não fizer, aí você atua, tá certo? Então, a administração gerencial trabalha muito com isso, com o princípio da subsidiariedade. Ou seja, ela dá poder, descentraliza, e daí, depois é que ela vai agir se precisar agir, tá bom? ênfase e orientação, né, para o cidadão cliente, sempre que eles colocarem numa prova de concurso. Qual a ênfase, qual o foco da administração pública brasileira? Ou qual o foco da administração gerencial? É o foco no cidadão. Se não tiver essa resposta, aí você procura outra, que tem a ver com essas palavrinhas do bem. Mas, a princípio, esse é o foco. Ou seja, o foco da administração é o foco no cidadão. Certo? Foco no cidadão. O foco na administração pública, o foco da administração pública é o foco no cidadão. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, o controle social como mecanismo,
o controle social como mecanismo de prestação de contas e avaliação do desempenho. Quando a gente fala de controle social, a gente está falando da participação da sociedade, que é uma palavrinha que a gente já tinha visto lá no modelo da Grã-Bretanha e que a gente trabalha hoje, né, com esse controle social. E aí eu tenho algumas notícias tristes, né, até para a gente poder entender, né, umas notícias tristes que têm acontecido aqui no interior de Pernambuco, que os conselheiros tutelares, né, que são alguns conselheiros tutelares que atuam, né, dentro desses comitês gestores de políticas públicas no interior, né, e que aí estão sempre, vamos dizer assim, olhando a prestação de contas do prefeito, né, e olhando a prestação de contas da educação, da saúde, né. Agora, recentemente, 3 foram mortos aqui no interior, né, e aí isso provavelmente é briga política, né, gente? 3 conselheiros tutelares, né, estão sendo mortos aqui no interior. Então, isso é briga política, né? Briga de titãs, né? Então, isso é, né, inviabilizar o controle social, ou seja, né, o poder executivo ainda, né, se acha no direito, né, digamos assim, de não ser controlado pela sociedade, né? Então, isso vai de encontro ao que a gente está pregando hoje, né? Infelizmente, nem toda a máquina administrativa no Brasil, em todas as esferas, tem esse foco, né, de se voltar ou de permitir que a sociedade participe e dê o seu opinativo no que se refere às políticas públicas, tá certo? Então, mas isso é o que a gente chama de controle social, tá bom? Então, o controle social como mecanismo de prestação de contas e de avaliação do desempenho, ou seja, os comitês gestores, né, que a gente tem aí vários que são obrigados a serem criados na Constituição, de saúde, de educação, né, que vão, né, olhar a prestação de contas e avaliar o desempenho desses comitês gestores, tá bom? E aí, a gente diz que ainda tem mais, né? Mais algumas características voltadas para a administração empreendedora, né? E a ideia é o foco no cidadão, só que aqui como contribuinte e como cliente do seu serviço, ou seja, como cliente consumidor. A gente já tinha visto isso antes, o foco no cidadão já tinha falado e está colocado aqui. E essa observação aqui, na verdade até aqui, né? Essa observação aqui, né, ela é muito interessante, né, para a gente poder distinguir, eu já falei agora há pouco, mas para a gente poder distinguir, né, o que é o objetivo da administração gerencial e o objetivo da administração burocrática, né? E aí leia essa frase. A gente diz que os resultados são considerados bons, não porque, quer dizer, na administração gerencial, tá? Na administração pública empreendedora, tá? Os resultados são considerados bons não porque os processos administrativos estão sob controle e são seguros. Por quê? Porque quando ele disser, presta atenção, quando ele disser que os processos administrativos estão sob controle e estão seguros, eles estão falando da administração pública burocrática. E aí, ó, a frase de prova é: processos sob controle e seguros. Gente, a administração burocrática, ó para mim, ó para mim. A administração burocrática tem um objetivo: deixar os processos sob controle e seguros, ou seja, para que não haja corrupção, certo? Seguros. Daí eu vou controlar o processo. Esse é o objetivo da administração burocrática. Quando você enxergar uma prova dessa, o objetivo da administração burocrática é manter os processos sob controle e em segurança. Perfeito. Isso é a resposta. Já a administração gerencial, ela quer atender às necessidades do cidadão cliente. Tá certo? Atender, e a gente já colocou isso agora há pouco, não foi? Qual é o foco? Atender às necessidades do cidadão cliente. E aí eu coloco uma observação aqui, dizendo assim: o interesse público. Interesse público, diferenças de significado. Está aqui, ó, tá vendo? E aí só escuta aqui e depois a gente anota. O que significa falar que a palavrinha interesse público tem diferença de significados? Vou explicar. A ideia é a seguinte: na administração burocrática, o objetivo é o interesse público. Na administração gerencial, o objetivo é o interesse público. Ou seja, nas duas formas de administração, o objetivo é o interesse público. Essa palavrinha aparece nos dois modelos. A diferença é a interpretação, é o significado. Na administração burocrática, o interesse é da própria máquina.
é o interesse público, da máquina pública. É aquilo que a gente chamou de modelo autorreferido, a referência é ela mesma. Ela se volta para atender aos interesses dela, as regras, os regulamentos. Na administração gerencial, o interesse é público, ou seja, o interesse é do cidadão. Tá certo? Então, assim, é só para a gente entender essa diferença de significado. Isso já caiu em prova de concurso. O interesse público, sob o ponto de vista da administração gerencial, é visto de forma diferente da administração burocrática. Na administração burocrática, o interesse público se volta para... Tu entendeu? Falei muito rápido? Volta aí a fita. Ó, de novo. Na administração burocrática, o interesse público é visto de forma diferente na administração burocrática e na gerencial. Fecha? Tá ok? Tranquilo? Tranquilo. Aí eu pergunto, na administração burocrática, o interesse público se volta para, letra A, atender às necessidades do cidadão. Tá certo isso? Não! Qual é a letra correta? Quando ele disser que o interesse público se volta para atender às necessidades do próprio Estado. Para atender às necessidades como um modelo autorreferido. Tá certo? Então, a gente vai dizer que na administração burocrática aparece a palavrinha interesse público. Olha aí, administração burocrática, podemos colocar o interesse público aqui. Ok? Na administração gerencial, também podemos colocar... Quase que não cabe mais, né? Pense numa zona. Ah, eu já abri outra, não foi? Está aqui. Também eu escrevi uma letra grandona. Podemos colocar o interesse público aqui, certo? Só que a gente sabe, eu acabei de explicar, que há uma diferença de interpretação ou de significado. Na administração burocrática, o interesse é o interesse da máquina pública. Na administração gerencial, é o interesse do cidadão. Fechado? E aí, mais para fechar com chave de ouro o nosso bizu, a gente diz que na administração pública burocrática, o controle se volta para... O controle está na ênfase a priori. E na administração gerencial, a ênfase é no controle a posteriori. Então, vamos botar isso aqui só para fechar. Na administração pública burocrática, olha para cá. A gente tem controle de processos e de procedimentos. Ou seja, um controle que acontece a priori. Certo? Porque está em cima dos processos, é a priori. Já na administração gerencial, o controle que é em cima de resultados, em cima de objetivos, está aqui, ó. O controle é a posteriori. O controle é a posteriori, ok? Muito bem. Então, o controle é a posteriori. E assim, a gente termina a parte de administração pública empreendedora, digamos assim, né? Que traz essa ideia de você trabalhar a confiança, de você trabalhar. Aí, outra coisa, me lembrei aqui agora, o mais importante. Na administração pública gerencial, duas palavrinhas que vão aparecer: criatividade e inovação. Criatividade e inovação, tá certo? Então, a gente diz que criar, gente, é ter uma ideia. Inovar é colocar a ideia em prática. Então, também na administração pública empreendedora, a gente vai criar e inovar, que também são palavrinhas do bem para a administração gerencial. Aí você vai dizer, Beth, qual a diferença entre a administração pública gerencial, a administração pública empreendedora e a administração pública voltada para resultados? Vou lhe dizer. A administração pública gerencial é como se fosse o gênero, que inclui a administração pública empreendedora e a administração pública voltada para resultados. Tudo que a gente falou agora da empreendedora está lá na gerencial, tá certo? Qual a diferença? A diferença só é que a administração gerencial, ela é empreendedora. Ou seja, se volta para ter ideias novas, se volta para planejamento estratégico, se volta para o controle fiscal. E a administração voltada para resultados, ela é empreendedora também. Só que quando eu falo em voltada para resultados, a resposta que eu tenho que encontrar em prova, sabe o que é? É uma resposta dirigida a indicadores, a avaliação de desempenho.
porque não é voltada para resultados. Você diz, mas na prática, a administração voltada para resultados é uma administração gerencial, é um paradigma pós-burocrático, é uma administração empreendedora. É. Ah, então quer dizer que é tudo a mesma coisa? É, tudo a mesma coisa. Administração empreendedora, administração gerencial, administração voltada para resultados, é como se fosse tudo a mesma coisa. Só que eu quero que você veja uma diferença. Presta atenção. A administração gerencial é um modelo de gestão macro, que se volta para eficiência, para eficácia, para efetividade, para tudo aquilo que a gente falou. A administração empreendedora se volta para tudo isso e, além de tudo, para inovar e para criar. Também o gestor empreendedor está dentro da administração gerencial, ok? E a gestão voltada para resultados é a única que está dentro da administração empreendedora e da administração gerencial, mas que quando ele colocar a gestão voltada para resultados, significa que a gestão voltada para resultados está olhando para avaliação de desempenho, para indicadores. Então, a melhor resposta, se não tiver uma resposta ligada à avaliação de desempenho e indicadores, você pode colocar qualquer uma das outras palavrinhas. Mas, normalmente, a gestão voltada para resultados, ela trabalha a relação custo-benefício, a relação receita-despesa, a relação indicador, porque é resultado. Resultado qualitativo e quantitativo, mas é resultado. Tá certo? Então, a gente diz que a administração gerencial ou a administração empreendedora se voltam para resultados. Mas quando eu falo só de resultados, eu digo que os resultados têm a ver com o quê? Com os objetivos alcançados, em termos quantitativos e em termos qualitativos, usando indicadores de gestão para avaliar esses resultados. Entendemos isso? Que coisa maravilhosa. E aí, gente, a gente vai evoluir mais um pouquinho. A gente entendeu que a administração gerencial, ela tem um pouco de administração, ela é uma administração empreendedora e ela pode atuar também como uma administração voltada para resultados, certo? E aí a gente diz que isso, ou a forma de gestão, a gente disse agora há pouco, tem a ver com o que a gente chama de governança. E aí eu disse para vocês assim, ó, lá no final do material, eu trago os conceitos de governabilidade, olha para cá, para a tela. Governabilidade, aí eu tenho esses conceitos que você tem aí, certo? De governança, que a gente já falou, condições instrumentais da governabilidade, lembra? Que assegura, né, a formulação e implementação através dos recursos humanos, materiais e financeiros, que assegura o governo estratégico, né, monitorando, né, fazendo auditoria, olhando para o controle interno e externo, ou seja, assegura resultados. É uma forma de gestão, certo? Então, qual a diferença entre a governabilidade e a governança? A governança são, a governabilidade são as condições substantivas, né? É a razão de ser do Estado, é o poder do Estado, é a legitimidade. A governança são as condições adjetivas, instrumentais, é o instrumento da governabilidade, tá certo? É a forma de colocar em prática aquilo tudo, tá bom? E hoje, presta atenção, e hoje as provas de concurso falam de uma tal de governança, ou também falam de uma tal de governança pública. Pode ter o público ou não, tá certo? Que, na realidade, hoje, é como se fosse uma evolução do que a gente chama de administração pública gerencial. Eu gosto de mostrar, para explicar, esse modelo que está aqui. Depois eu vou mostrar. Olha para cá, esse modelo aqui. Para mim, isso é perfeito. Olha só, a gente viveu um primeiro momento que a gente chamou de gerencialismo, modelo gerencial. E qual era o objetivo? O objetivo é trabalhar a eficiência, é trabalhar a efetividade, é trabalhar as técnicas de gestão, a qualidade total, trabalhar a simplificação dos processos, trabalhar a cultura gerencial empreendedora. Então, esse é o foco da administração gerencial que a gente começou a implantar de 95 até 2000, 2000 e pouco. Daí, depois, a gente passou a chamar esse modelo, que é a mesma coisa, de nova gestão pública, que também se voltava para a eficiência, para empreendedorismo, mas agora tinha um foco também no resultado. Não é que aqui no gerencialismo não tivesse, mas aqui a gente começa a medir os resultados, usando indicadores. Gente, a prática de uso de indicadores é uma prática que tem 5 anos para cá. Só que a administração pública já evoluiu tanto que hoje parece que a gente já usa isso há muito tempo. Se você enxergar aí no início do ano, o Conselho Nacional de Justiça, ele divulga os resultados, inclusive comparando os vários tribunais no Brasil todo, para mostrar quem é mais eficiente, quem é mais eficaz, quem é mais efetivo.
Ou seja, essa prática hoje está dentro do Poder Judiciário. Esse foco empreendedor voltado para resultados. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa que está mais do que isso. A gente vai falar não só nesse foco de resultados, mas a gente vai falar de um modelo que a gente chama de governança pública, que é também chamado de modelo só de governança, que é também chamado de modelo gerencial ou de modelo empreendedor, mas que tem um outro foco, que a gente vai chamar de parcerias. E que vai ser maior essa governança do que a própria governabilidade. Mas escuta, isso é um assunto mais acurado, que eu quero que você saiba bem direitinho, porque isso é novo. E aí eu vou na próxima aula, que é a nossa última aula, falar disso com bastante cuidado, né, para a gente poder fazer as questões. Tá bom? Temos mais uma aula, viu? Conto com você. Vamos embora, né? Na próxima aula a gente se encontra. Cheiro no coração e muito estudo pela frente. Tchau!